Você sabia que cerca de 15% da população mundial sofre de enxaqueca, sendo as mulheres as mais afetadas? Mas você sabe o que é enxaqueca? A enxaqueca é uma dor de cabeça primária de caráter pulsátil, geralmente unilateral e autolimitada. Cada crise pode durar de 30 minutos até várias horas. A enxaqueca pode ser acompanhada de intolerância à luz, ao barulho e a odores. A enxaqueca pode ser desencadeada por diversos fatores: dietéticos, hormonais, estressantes, traumáticos e climáticos. Classicamente, a cefaleia da enxaqueca se localiza na região frontotemporal, unilateralmente e atrás dos olhos. No entanto, ela também pode ter início na região occipital e se deslocar para trás dos olhos, sendo mais comum nos casos relacionados ao estresse. As crises de enxaqueca podem vir acompanhadas de náuseas e vômitos, alterações do humor, auras e fenômenos visuais hemianópticos, que geralmente precedem a cefaleia. A enxaqueca pode ser causada pela ativação retrógrada de neurônios sensoriais originados no gânglio trigeminal. As fibras de dor contêm neuropeptídeos vasoativos, como a substância P e a neuroquinina A, que causam vasodilatação pela ação do óxido nítrico e aumento da permeabilidade vascular. Essa vasodilatação gera um escape de sangue que culmina em isquemia cerebral e inflamação nervosa, que geram impulsos captados pelo núcleo trigeminal. Posteriormente, esse núcleo envia sinais ao tálamo, que os projeta para o córtex sensorial, onde há a percepção de dor, e para o hipotálamo, gerando alterações de humor, característicos da enxaqueca. O mecanismo exato da ativação do núcleo do trigêmeo é ainda desconhecido. Uma hipótese para esse mecanismo é o aumento dos níveis de glutamato durante as crises de enxaqueca no plasma e no líquor. E esse neurotransmissor, pela ativação dos receptores N-metil-D-aspartato, parece participar na ativação e na propagação da dor. A 5-HT, ou serotonina, constitui um mediador importante na patogenia da enxaqueca. Dessa forma, os agonistas de receptor da 5-HT são a base do tratamento agudo da crise de enxaqueca. As triptanas são fármacos agonistas limitados, sendo fármacos eficazes contra as enxaquecas agudas, com ou sem aura, com capacidade de diminuir náuseas e vômitos. A ativação dos receptores 5-HT1, efeito causado pelas triptanas, pode causar constrição dos vasos sanguíneos intracraniais, fechando os escapes e restabelecendo o fluxo ao cérebro. Uma hipótese alternativa propõe que esses receptores 5-HT1 atuam como autorreceptores pré-sinápticos, que bloqueiam a liberação de neuropeptídeos pró-inflamatórios do terminal nervoso, o que também pode explicar sua eficácia no tratamento agudo da enxaqueca. Existem formulações de triptanas disponíveis para serem administradas por via subcutânea, via oral e aerossol nasal. Em geral, são observados apenas efeitos adversos mínimos com as triptanas. No entanto, sua administração tem sido associada a eventos cardíacos raros, como por exemplo arritmias e infarto do miocárdio, predominantemente em pacientes com fatores de risco para doenças do coração. Na injeção subcutânea, é comum ocorrer irritação no local da injeção, com dor leve, transitória e ardência. Na forma de aerossol nasal, o mais comum é a presença de gosto amargo. Já na administração por via oral, podem aparecer parestesias, sensação de aperto ou dor no tórax, sonolência, tontura, náuseas e sudorese. Como as triptanas podem causar elevação aguda, habitualmente pequena, na pressão arterial, elas são contraindicadas para pacientes com hipertensão não controlada. Além disso, algumas formulações de triptanas também estão contraindicadas em pacientes com comprometimento renal ou hepático. O ergot, por sua vez, é produto de um fungo, sendo que seus efeitos farmacológicos resultam de suas ações como agonistas parciais ou antagonistas nos receptores serotonérgicos, dopaminérgicos e adrenérgicos. Seu uso é limitado a pacientes que sofrem crises frequentes de enxaqueca moderada ou crises infrequentes de enxaqueca grave, devendo ser administradas o mais cedo possível após o início da cefaleia. Além dessas duas classes, outros fármacos que geram como resultado final a vasoconstrição das artérias intracranianas também podem ser usados no tratamento agudo da enxaqueca, como a cafeína e os antagonistas dos receptores MNDA, como a ketamina e a memantina, que agem antagonizando o glutamato.
O acometimento da enxaqueca pode ser agudo quando se tem menos de 15 dias de crise por mês em um período de 3 meses, ou crônico, quando se tem 15 ou mais dias de crise ao mês durante o mesmo período de tempo. Cerca de 50% das pessoas com sintomas agudos de dor de cabeça se automedicam, tornando comum o uso abusivo de um ou mais medicamentos analgésicos, enquanto o recomendado é de no máximo 2 vezes ao mês. Com o passar do tempo, esse uso excessivo de analgésicos resultará em uma hipersensibilidade central, aumentando a excitabilidade do complexo trigêmino vascular e reduzindo os mecanismos inibitórios da dor. O tratamento da enxaqueca crônica é constituído por 3 fases: tratamento da crise, o período de transição e a profilaxia. Tratamento da crise. Nesses casos, deve ser dado prioridade a drogas anti-inflamatórias não hormonais, corticosteroides e neuromoduladores. Dentre estes destacam-se valproato de sódio, sulfato de magnésio, clorpromazina e haloperidol, que são drogas com efeitos analgésicos e neuromoduladores. Transição. O período de transição deve ser realizado a menos de 30 dias antes ou concomitantemente ao início do tratamento profilático. Nesse período, é feita uma desintoxicação, descontinuando todo o excesso de medicamentos usados de maneira abrupta, exceto quando associado a barbitúricos, benzodiazepínicos e opioides. É iniciado, então, um tratamento sintomático com medicamentos analgésicos e anti-enxaqueca, caso haja um efeito rebote. São também tratados os possíveis sintomas de abstinência. Profilaxia. A profilaxia é feita com o uso de topiramato, um anticonvulsivante, e sua atuação no tratamento da enxaqueca se dá por sua atividade antagonista ao glutamato, que, como vimos anteriormente, tem papel importante no desencadeamento da enxaqueca. Cloridato de nortriptilina, Pamelor, um antidepressivo tricíclico capaz de intensificar o efeito vasoconstritor da noradrenalina, diminuindo os escapes do fluxo sanguíneo que vimos anteriormente. Pode-se optar pela administração de ambos, a fim de se obter um sinergismo e com isso diminuir a dose de cada um e também seus efeitos colaterais.